Eu, jornalista Padre Albeni Galdino, que de padre só tem um nome, vou entrevistar o líder da minha igreja, o príncipe da Igreja Católica, o arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson, que vai falar sobre a vida do dia a dia da Igreja Católica para você católico ou não católico. Dom Manuel, tudo bem? Como é que está o senhor? Tudo bem. Minha benção. Tudo em paz. O senhor é frade, é capuchinho. Qual a diferença para as pessoas que estão em casa do padre, o frade, para o padre? Essa pergunta é muito frequente para nós, quando nos apresentamos como religioso e padre diocesano. O religioso, o frade, ou também algumas congregações que chamam de padre, a diferença é a consagração. O religioso se consagra através dos votos de pobreza, obediência e castidade. Isso é um frade. O frade e padres religiosos. O padre diocesano, ele não tem os votos, ele tem apenas o celibato e a obediência à igreja e a pobreza, que é como fosse um conselho, né? Não é um voto como os religiosos, porque o religioso, quando faz a sua profissão religiosa, ele renuncia a todos os bens. Isso não acontece com o padre diocesano. Ele pode ter sua casa, ele pode ter seu carro, ele pode ter suas coisas pessoais, desde que de maneira fruto do seu trabalho. Já o frade não. O frade não. O frade renuncia, o que ele recebe é transmitido para a comunidade religiosa, para a ordem, e a ordem cuida da sua manutenção. Eu estou entrevistando o arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson, que ele é frade, é franciscano, capuchinho. Quantas paróquias tem a Diocese de João Pessoa hoje, senhor bispo? Atualmente são 95 paróquias espalhadas, né, na cidade de João Pessoa e nas cidades vizinhas que fazem parte da nossa Diocese da Paraíba. Nós somos 38 cidades aqui. 38 cidades, que é a sua jurisprudência. Em torno da nossa capital, e que forma a Arquidiocese da Paraíba. Depois temos as outras dioceses vizinhas, Guarabira, Campina Grande, e aí já depois do outro lado a Arquidiocese de Olinda de Recife, que já faz divisa com Pernambuco, e também fazemos divisa com Natal, na parte norte. Senhor bispo, nós estamos na quaresma. Eu queria que o senhor explicasse às pessoas que estão em casa vendo o que é a quaresma para nós católicos. Todos os anos a igreja celebra os 40 dias que antecedem a Páscoa. São 40 dias mais intensos de oração, de reflexão, leitura da palavra de Deus, de práticas de penitência, de jejum, de abstinência, em vista da preparação da grande festa do católico, do cristão, que é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Então, é uma festa tão grande que marca a nossa vida, que nós fazemos esse percurso espiritual de preparação. Então, a quaresma são os 40 dias que depois do carnaval, antigamente, o carnaval era a festa da carne, onde se comia, se bebia, para se despedir do tempo comum para entrar na quaresma. Então se fazia essa festa que hoje não é um dia só, mas são vários dias com música, com alegria e com diversão, de todo jeito, e até com profanação, mas o carnaval marca o término desse tempo para começar a quaresma, que vai até a Páscoa do Senhor. No dia domingo de Ramos, inicia a Semana Santa, completa 40 dias. Depois nós temos aí a grande Semana Santa, que é a Semana da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, desde o domingo de Ramos até o domingo de Páscoa. Isso era coisa que a gente lia, fazia parte do catecismo quando era menino, né? Hoje não tem mais. Mas ainda faz, né? Se quiserem aprofundar, o Catecismo da Igreja Católica, aquele livro amarelo,
não é? Tem tudo isso muito bem explicado. Senhoras e senhores, estamos conversando com o arcebispo da Paraíba, Manuel Delson. Senhor arcebispo, o seminário diocesano da capital tem aumentado o número de meninos, de jovens que desejam a vocação sacerdotal? Tem aumentado? Olha, no Nordeste como um todo, nós mantemos ainda um bom número de vocações sacerdotais, né? O nosso seminário se mantém aí no curso de Filosofia e Teologia, numa faixa de 30, 35 jovens, né, nessa formação. Este ano passado nós ordenamos 8. 8. É um bom número num ano, de sacerdotes ordenados que estão iniciando o seu ministério nas diversas paróquias onde foram colocados. Graças a Deus nós temos, diferentemente do sul que a gente escuta, né, dos bispos e as estatísticas, que há uma diminuição muito grande. Mas graças a Deus aqui no Nordeste ainda temos muitas vocações e o nosso seminário tem um bom número. Evidentemente que se tivesse mais seminaristas, seria bem melhor. Né? Hoje estão 30. 30 e poucos seminaristas. Entraram, se eu não me engano, 8 no propedêutico, no primeiro ano, que é o ano de preparação para a filosofia e para a propedêutico é o que prepara para tudo. Exato. Um jovem que está ali ouvindo agora, senhor arcebispo, e deseja, um jovem de 15 anos, 16, 18 anos, que deseja ter a vocação de padre, ser padre, abdicar das coisas boas do mundo e ser sacerdote. Qual o caminho que ele deve percorrer? A quem ele deve procurar? Nós temos aqui o que chamamos pastoral vocacional. Atualmente é o padre Saulo que coordena, tem uma equipe, né, de sacerdotes e leigos que acompanham, fazem os encontros, explicam o sentido da vocação sacerdotal, suas exigências, também sua identificação com Cristo, e faz um percurso no acompanhamento de no mínimo um ano, com encontros mensais, com esse jovem acompanhamento, conhecimento da família, e para que ao final do ano decidir se ele está em condições. Se o jovem já tiver concluído o ensino médio, aí é a fase de entrar. Ultimamente a gente tem recebido jovens para entrar no nosso seminário sempre acima de 18 anos. 18 anos. Seminário menor, com adolescentes e não temos mais. Mas esses que estão acompanhados, às vezes tem adolescentes, eles são acompanhados vários anos até completar o ensino médio, até completar 18 anos. Mas não fica no seminário? Não fica no seminário, na casa da família. Da família. Na família, na paróquia, porque a gente sempre insiste nisso, né? Um jovem que quer ser sacerdote tem que ter já um caminho de igreja, um interesse com os movimentos jovens da igreja, com as pastorais de juventude, com grupos de oração. Para seu envolvimento com a igreja. Ele já tem um envolvimento, uma caminhada, porque é aí que a vocação sacerdotal nasce de modo natural. Existem aqueles casos mais raros, assim, de uma conversão, né? De alguém que começou a frequentar já adulto um movimento, uma pastoral, uma comunidade nova, e de repente descobriu que que isso preenchia o seu coração, dava mais sentido à sua vida, e aí percebeu que era um chamado de Deus para uma vida de entrega, uma vida sacerdotal religiosa. Quantos anos, senhor bispo, de filosofia e teologia? O menino entra, é o curso propedêutico, ele entra e passa quantos anos nas preparando? Filosofia normalmente são 3 anos, dependendo da situação, como se estiver fazendo o curso de reconhecimento, como estava um tempo atrás em Recife, na Universidade Católica de Recife, então era 4 anos. Mas normalmente a filosofia se conclui em 3 anos, que é aquela filosofia endereçada à teologia. E a teologia? E depois mais 4 anos de teologia. Depois vem mais o estágio, que é estágio no mínimo 1 ano antes da ordenação. Normalmente o estágio vai para uma paróquia e começa a trabalhar junto do padre. Vivendo a paróquia. E ajudando, colaborando. Se marca o diaconato, né? E depois do diaconato, no mínimo 6 meses para ordenar sacerdote. Senhoras e senhores, eu estou entrevistando o arcebispo da Paraíba, Dom Delson. Dom Delson,
A sua igreja, a sua paróquia, a sua diocese de João Pessoa tem aberto igrejas, capelas, por exemplo, na igreja evangélica todo dia tem igrejas novas. A nossa igreja católica tem aberto casas de orações, igrejas, paróquias? Olha, nunca paramos isso, né? Porque quando temos uma paróquia, e o pároco naquela região é responsável pela chegar até as pessoas com o anúncio do Evangelho, celebrações dos sacramentos. Então, se surge um bairro novo, evidentemente que esse bairro precisa de uma presença aí. Aí se procura um terreno, se vai construir uma capela, se começa a dar uma assistência para formar ali uma comunidade católica, né? No interior é a mesma coisa, na zona rural tem um agrupamento ali, um povoado, algumas pessoas que moram ali querem assistência da Igreja Católica, aí se consegue um terreno, se consegue uma capela, e isso nunca parou, isso é o dinamismo da Igreja Católica. Temos criado, para criar uma paróquia nova, a gente exige aí umas certas condições, a área geográfica, o número de população, aí que a gente também tem um padre disponível para estar ali. Este ano está previsto a criação de uma paróquia de Riachão Bacamarte, que já é um município pequeno, mas que já tem uma estrutura lá, já tem um padre residindo lá. Vamos criar aqui na Valentina, tem uma perspectiva de, neste ano, no próximo, criar uma área pastoral e preparar para a criação da paróquia. No interior, normalmente as cidades, mesmo sendo cidades pequenas, algumas já são paróquias. Às vezes não tem um padre, então o padre vizinho fica com duas paróquias. Acumulando. Mas este ano a gente já conseguiu colocar, por exemplo, em Pedro Regis, Curral de Cima, era um padre só, agora tem um padre em cada uma. E há outras propostas da gente pensar para o futuro de criar novas paróquias. Então isso faz parte do dinamismo. Um bairro vai crescendo. E aí a gente já vê a necessidade de criar ali uma paróquia para atender a demanda espiritual daquela porção do povo de Deus, da igreja. A cidade de João Pessoa, o senhor é o líder católico, é o príncipe da igreja, que tudo passa pelo senhor, que é o arcebispo, é a participação do jovem. As estatísticas mostram que a gente vem para a igreja só tem pessoas de idade. Então, jovens estão participando da igreja católica, senhor bispo? Isso depende muito vamos dizer assim, do momento que a gente vai. Porque, normalmente, uma missa para a juventude, do EJC, que temos os encontros frequentes do EJC, que dá assistência à juventude, então, aí é muito jovem, né? Um EJC, por exemplo, quando ele é organizado, celebrado, é o envolvimento dos 500 jovens. Mesmo que um grupo menor participe pela primeira vez do EJC, mas o grupo que trabalha, que prepara, a organização toda leva... Então, aqui na Catedral tem a missa dos jovens do EJC, ou que as outras paróquias têm, eles ajudam muito na liturgia, no canto, nos corais. Então, claro, não é aquela presença que nós gostaríamos que fosse do jovem na igreja super cheia de jovens, mesmo porque hoje há muitas opções para a juventude, né? Mas é necessário ter um trabalho mais organizado da nossa igreja. Nós tínhamos um coordenador de pastoral que deixou, mas estamos reorganizando a pastoral de juventude, o setor de juventude que nós chamamos, que aí tem jovens nas comunidades novas, tem jovens da renovação carismática, tem jovens das paróquias, tem jovens dos grupos de oração, de liturgia e assim por diante. Quando a gente reúne todos esses jovens engajados na igreja, aí a gente vê que tem um número bastante. Mas quando às vezes vai numa missa, se é uma missa de manhã cedo, se é uma missa da tarde, a gente vê, olha assim, vê mais pessoas idosas, porque os idosos são mais assíduos também na missa dominical, na sua participação na igreja. Os jovens varia muito, então tem outros apelativos para a sua vida, a questão de tempo de estudo, de faculdade, isso também a gente olha, mas não é que o jovem esteja sumido da igreja, mas é necessário uma maior presença, uma maior participação dos jovens.
Estamos conversando com o arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Décio. Dom Manuel, política partidária que move a vida de todos nós. Tem movimentação política na Igreja Católica, que o senhor é o coordenador, é o chefe? Olha, a política, como você diz, faz parte da nossa vida, faz parte da sociedade, é do interesse de todo mundo compreender o que está acontecendo e tomar partido político e ajudar a igreja, ajudar a sociedade a se organizar e atender a demanda da população. Aqui na Arquidiocese da Paraíba, na igreja toda, a grande orientação é que a gente não tome partido, não faça uma opção partidária, não faça do púlpito, do altar, palanque eleitoral para as suas ideologias. Mas uma boa política de orientação, do voto consciente, de escolher as pessoas capazes e que realmente estejam atentas à necessidade da população. Isso sim, essas orientações a igreja sempre dá antes das eleições, alguma cartilha com essas orientações, isso a igreja sempre faz. Agora, não podemos proibir o cidadão, nem mesmo o padre, de não fazer a sua opção pessoal, né? Aqui em João Pessoa, temos a experiência de um outro padre sair candidato, né, que já vem de uma tradição. Luiz Couto, que é deputado federal. Luiz Couto, o Frei Anastácio, né? No passado tiveram outros, e que a gente respeita, eles não têm uma função paroquial, não são párocos. Mas ele não assume a função de sacerdote. Assume, eles celebram missa, eles não estão suspensos do ministério, mas não tem uma função assim, de coordenação de uma atividade pastoral. Mas trabalham de outra maneira. Na política a gente respeita a opção que eles fizeram. Mas orientamos os nossos padres a não se envolverem, porque quando um padre se envolve na política e ele é candidato, ele é eleito, ele praticamente se afasta do ministério e a gente perde o padre no sentido de que ele não estará mais exercendo uma função de pároco, de vigário paroquial, de capelão, coisa desse tipo. Estamos conversando com o arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Décio. Dom Manuel, no Vaticano, onde o senhor tem a obrigação de ir, sempre está bem antenado, está havendo uma contestação contra a atuação do Papa Francisco, que é seu colega, é frade, né? Não. Ele é frade? Ele é jesuíta, padre jesuíta. Padre jesuíta. Esse movimento contestatório de alguns cardeais famosos, isso vai prorrogar ou isso morre logo? Eu não sou vidente quando é que isso vai terminar. Evidentemente que o Papa Francisco ele tem uma visão de igreja e tem um discurso que atinge as pessoas, os corações das pessoas e que incomoda muita gente. Também por ser um latino-americano, não é um argentino, e isso já deixa o pessoal da Europa estranhando, né, do terceiro mundo que vai para Roma para presidir a igreja no mundo inteiro. Os europeus nunca engolem esse fato, isso é evidente. E depois, a visão de igreja que tem o Papa Francisco é bem diferente da visão desses que contestam. Mas a igreja ela é católica. Católica significa que a igreja ela é aberta a uma diversidade muito grande para integrar todos os tipos de pensamento. E quando a gente olha a atitude do Papa Francisco, o Papa Francisco pouquíssimas vezes ele reagiu assim de modo forte contra esses cardeais arcebispos. Isso é quando é uma coisa muito ofensiva diretamente assim, mas a manifestação do pensamento, isso é muito respeitado pelo Papa Francisco. Agora, na hora de bater o martelo e tomar a decisão, quem faz é o Papa Francisco. Então, esse é o fato. Agora, contestar, pensar de modo diferente, né, e ser mais avançado em um aspecto, mais conservador em outro, isso faz parte da igreja, porque... Tem um segmento, assim. O senhor sabe muito bem que o senhor tem mais profundidade na igreja, tem um movimento de cardeais e arcebispos, bispos, de que
ele podia se aposentar antecipadamente. Em si, ele pensa em algum momento nisso? Ele tem manifestado que pode, né, se ele vê que não está mais em condições de conduzir a igreja, que ele pode fazer aquilo que o Papa Bento fez, né, renunciar para que seja escolhido um outro Papa. Mas ele mesmo diz que no momento ele não está pensando nisso, não. A idade dele já é uma idade bastante avançada, mas ele ainda tem lucidez, ele tem uma cabeça boa para governar a igreja, mesmo que o corpo já esteja com bastante limitação, mas a cabeça de Francisco ainda está muito boa. Eu acho que ele não vai renunciar agora, não. Mas aí o futuro, né, A Deus pertence. Senhoras e senhores, começando com o arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Décio. Dom Manuel, missa na TV. A minha mãe, Dona Rita, lá em Patos, antes de morrer, não saía mais de casa para assistir a missa na TV. Na TV. Aqui em João Pessoa, é o Padre Nilson, todos domingo, as pessoas assistem. Essa missa na TV está diminuindo a frequência dos católicos nas igrejas? Olha, sempre houve missa na televisão, sim, missa transmitida pela Globo, pelos canais católicos, né? A TV Aparecida, Século XXI, Canção Nova, né? Divino Pai Eterno. Então, tem umas redes católicas que transmitem missa, várias missas durante o dia. Isso vai muito bem para as pessoas que já não podem mais sair de casa e ali ficam assistindo e rezando juntos, ouvindo as homilias. Então, eu acho que faz um bem muito grande as missas através da televisão. Agora, na pandemia, as pessoas que podiam ir para a igreja foram impedidas por causa da pandemia. E aí ficaram em casa acompanhando as transmissões que todas as paróquias faziam através das redes sociais e as pessoas se acostumaram ali. Então, o retorno para a igreja demorou um pouquinho. Os padres ficaram muito assustados no começo, depois da pandemia. O povo não está voltando, mas era um medo ainda do contágio. Né, do Covid. Hoje a gente já pode dizer, pela frequência das pessoas na igreja, e nos últimos anos, que o povo voltou com muita vontade. Aqui na sua catedral, as pessoas têm medo da insegurança. Tem assalto, tem arrombamento de carro aqui perto da catedral do senhor. Eu não sinto muito isso, não, porque aqui tem a dificuldade que a população em torno da catedral diminuiu muito. Isso é um fato, a situação do centro histórico tem mudado muito. Então, por isso também a gente entende que mais o pessoal vem, participa. Eu não tenho escutado aqui, por exemplo, que alguém aqui tivesse sido assaltado na frente da catedral, esse tipo de coisa. Eu moro aqui, né, do lado da catedral, o pessoal pergunta se aqui não é perigoso. De jeito nenhum. Aqui a gente tem uma vida normal e, evidentemente, os cuidados todo mundo deve ter em qualquer lugar hoje. Né? Não tem mais lugar seguro para ninguém. Mas há um retorno, né, das pessoas à igreja depois da pandemia. A gente considera que hoje já voltamos à situação que era antes da pandemia. E a missa pela TV é sempre uma bênção, porque ajuda aqueles que não podem vir à igreja. Agora, quem não pode, a gente tem dito sempre, vá para a igreja, porque você participa, você comunga, e é dever do cristão participar do sacrifício redentor de Jesus. O dízimo. A participação do dízimo, que as pessoas que ajudam financeiramente a igreja, é quando a pessoa vem para a igreja. O dízimo caiu, senhor bispo? O dízimo tem duas, vamos dizer assim, a pessoa pode até não vir à igreja e fazer sua oferta pelo Pix hoje. Muitas paróquias, durante a pandemia, por exemplo, as pessoas não vinham à igreja, mas contribuíam com o dízimo. E isso ajudou muito a manter as igrejas, porque mesmo estando fechadas, as igrejas pagavam água, energia, funcionário, essas coisas todas, tinha uma despesa constante. E o povo entendeu, e o povo ajudava. Os padres falavam através das redes sociais e as pessoas contribuíam. Evidentemente que o dízimo na Igreja Católica não é aquele dízimo que se esperava, né? O católico ele contribui, mas não contribui. Devagaroso para ajudar. Mas isso depende também muito do padre, da motivação que faz de cada paróquia, do que se faz na paróquia, não é? Dos trabalhos.
E também das condições financeiras também, porque às vezes as próprias pessoas dizem, olha, estava pagando, estava devolvendo tanto de dízimo, mas agora eu estou com dificuldade, vou devolver menos, né? Mas, assim, a gente está se mantendo, as nossas paróquias se mantêm, graças a Deus, há um esforço também para ter uma equipe do dízimo, que vai para as paróquias motivando as pessoas, ajudando as pessoas, quando os padres convidam, né? Que tem toda uma explicação para entender o dízimo, porque quando a gente não entende, a gente não faz. Mas quando começa a entender para que é o dízimo, aí as pessoas vão entender que a paróquia tem secretário, a paróquia tem um sacristão, tem o funcionário da limpeza, tem água, energia, luz, tem o pároco, às vezes tem o vigário paroquial, né? E tem uma contribuição desta aqui, o dízimo que entra em toda a paróquia, é um repasse para a diocese, que é que mantém a diocese, a cúria diocesana, com os funcionários, com tudo. Então, de tudo que entra na paróquia... quanto por cento vem para a diocese? 10%. Vem para a diocese. Agora, dependendo da paróquia, a gente fez uma alteração, porque algumas paróquias não conseguem dar o 10%, paróquias pobres, aí a gente perde menos. As paróquias mais ricas, aí, mais condições, perde um pouco mais. E 3% para o seminário. 3% para o seminário. Senhor Bispo, o show das igrejas católicas tem padres famosos, como o padre Nilson, aqui de uma pessoa, o padre Marcelo Rossi, esses padres que fazem show. Esse show que esses padres fazem, ele vem para as paróquias, ele vem para a diocese, ou fica com os padres para manter uma estrutura que um show, você pensa que é de graça? Um show de um cantor católico é igual um cantor de forró, tem despesa enorme. Esse show... Algumas situações em que os padres, quando fazem um show para determinada finalidade, ele diz, olha, o que entrar aqui vai ser para essa finalidade, ajudar um abrigo, ajudar uma paróquia que está em construção, né? Assim, mas, de um modo geral, o que os padres cantores recebem, isso não vem para a Igreja Católica, não. Fica para o padre e para manter os músicos. Exato, isso é caro. Porque eles têm uma banda, cada um recebe ali, tem seu salário, né? No caso aqui do padre Nilson, que ele tem uma associação que administra essa parte de eventos. É caro o show. Para, vamos dizer, o que os padres católicos aqui na Paraíba têm uma taxa, vai cantar em tal lugar, a prefeitura paga. É uma taxa para todo mundo. Não pode ser exagerado. Agora, um cantor de hino nacional, o Fábio de Melo, esse já tem um padrão diferente. Um padrão diferente. Mesmo porque tem passagem de avião, tem essas hospedagem, coisas, as hospedagens saem muito mais caro. Mas eu sei de Padre Nilson, que vai no interior, é uma cota... Um show barato. E lembrar que qualquer show de padre tem que pagar 5% de imposto à prefeitura local. Isso é normal. Aí tem os impostos imposto de renda, que é uma coisa que cada um individualmente... INSS. E cada um individualmente administra. Não é a igreja que administra isso. Senhor Bispo, recentemente, essa semana, o senhor deu posse ao Bispo Auxiliar Dom Alcivan. Qual a função, que obrigação o arcebispo auxiliar tem na diocese? Nós dizemos assim, né, quando o bispo auxiliar é nomeado, é diferente do bispo diocesano ou do arcebispo. O arcebispo, ele vem e toma posse. Solenemente. Solenemente, aquela posse lhe dá todos os poderes de administrar a arquidiocese ou a diocese. O bispo auxiliar, ele não toma posse, ele é apresentado somente e recebe a provisão de vigário episcopal, ou vigário geral. Então, no caso, o padre Silvano foi apresentado no dia 22, aqui na Catedral, e recebeu a provisão de vigário geral da diocese, juntamente com o padre Luiz Júnior. Qual a função dele? O vigário geral, o vigário já diz, né? Auxiliar. Quando o bispo não está, não pode, ele representa o bispo. Mas pode ter vários vigários gerais numa arquidiocese grande.
Então, ele é obrigado. E a função de auxiliar, o nome já diz, auxiliar. Auxiliar. A diocese é grande, tem muita crisma, tem muitas celebrações de festa de padroeiros, e o arcebispo só não dá conta de estar presente. Às vezes, por exemplo, em festa da Imaculada Conceição, aí são tantos municípios que tem Nossa Senhora da Conceição como padroeiro, eu só vou nenhum, aí durante a novena eu passo Fazendo visitas outras. mas no dia da festa eu só vou em uma ou duas. Visita paroquial. A visita pastoral que a gente faz nas paróquias, também 97 paróquias. Eu começo a fazer a visita, não posso fazer visita 3, 4 dias. Aí você imagine quando é que eu vou terminar de fazer a visita. João Pessoa, Arquidiocese da Paraíba, Dom Delson. Esse é o primeiro bispo auxiliar da já diocese? tivemos aqui o Dom Manuel Pereira, depois tivemos o Dom Marcelo Cavalheiro. Foi para Guarabira, né? Foi bispo auxiliar aqui, daqui foi para Guarabira, ele preparou a diocese de Guarabira e foi o primeiro bispo de Guarabira, e depois voltou como arcebispo. O senhor, como arcebispo, um que é bem informado das coisas da Igreja Católica, o processo de Frei Damião, o senhor tem notícia? O processo de Frei Damião, já houve aquela fase toda preparatória e conclusiva do processo, está naquela fase da espera da confirmação do milagre. Agora, lá em Roma, estão estudando os possíveis milagres. Então, porque uma coisa é uma graça alcançada. A graça alcançada, muita gente recebeu graças através da intenção de Frei Damião. Agora, um milagre é algo mais, porque tem que essa graça alcançada de uma cura, uma coisa assim, tem que ser comprovado cientificamente, com exames médicos. Como irmã Dulce. Como irmã Dulce, tem que fazer todo o processo. Então está nessa fase agora do milagre de Frei Damião. O senhor conviveu com Frei Damião? Eu fiz missões com Frei Damião em Aracaju. Aracaju, quase 2 anos, cada 2 anos ele ia lá fazer missões lá. E era necessário que os padres viessem de toda parte ajudar nas confissões, porque era uma multidão tão grande, né, e ele já estava de certa idade, bem idoso ali, e ele não dava conta de confessar, então nós íamos ajudar. O senhor viveu Frei Damião? E uma vez eu era provincial lá dos Capuchinhos, e estava Frei Damião pregando a missão na paróquia Nossa Senhora Aparecida, do bairro do Bugio. Lá em Maceió? Lá em Aracaju. Aracaju. E Frei Damião pregando lá nesse bairro lá, tinha uma avenida bem larga, grande, e eu não tinha ideia da multidão que estava ali, ouvindo Frei Damião. Aí no final de uma celebração, o padre pediu, quem tiver aí carro, acenda as luzes e buzine. Então a gente via até no final da avenida, aquela imensidão, o povo lá acendendo a luz, piscando o carro. E era aquela multidão. Então, Frei Damião tinha esse carisma de agregar as pessoas, gente de toda parte. Que sabia, Frei Damião está em Aracaju, então vinha gente da Bahia, vinha gente do interior todo para assistir. Tem um fato marcante do senhor, eu estou falando com o arcebista Paraíba, um fato marcante do senhor com aquela humildade do Frei Damião. O senhor viu algum milagre? O senhor viu alguma coisa que o senhor conviveu com ele? Uma coisa especial de Frei Damião? Não, uma coisa assim que ele estava pregando em cima de um palanque, né, na frente, e ele já falava com uma certa dificuldade, meus irmãos, minhas irmãs, e tinha muitas crianças ali, brincando, correndo, fazendo barulho, e ele, crianças, silêncio, silêncio, ele falava assim. Aí, em determinado momento, ele disse, se essas crianças não pararem de fazer barulho, Frei Damião não vai dar a bênção. Mas aí houve um silêncio na praça que ninguém mais ouvia. O senhor estava presente? Eu estava do lado dele. Essa força da voz. Força. Ele só disse isso, Frei Damião não vai abençoar essas crianças. Aí os pais correram, pegaram os meninos, não se via mais um barulhozinho na praça. O senhor sabia, está terminando nossa conversa, eu queria que o senhor falasse com a população de João Pessoa e da Paraíba. Nós estamos na internet, no YouTube, eu queria que o senhor falasse sobre o papel da igreja no mundo de hoje, a sua palavra final.
A missão da igreja é sempre esta de levar a palavra de Jesus Cristo a todos os lugares, a todas as pessoas. Por isso mesmo, o Papa Francisco pede à igreja hoje que seja uma igreja em saída, uma igreja que vá onde a população está, onde as pessoas estão, e comunique a boa nova do Evangelho, que ele chama a alegria do Evangelho. Então, o Evangelho tem uma força que deve animar as pessoas, que não é de tristeza, que não é de derrota, de decepção, mas é de alegria, que é a presença de Deus que salva, a presença de Deus que perdoa, a presença de Deus que redime, a presença de Deus que nos impulsiona para uma vida nova e sermos capazes de transformar esse mundo, de melhorar esse mundo, de humanizar mais esse mundo. Então, sempre a igreja, mesmo enfrentando as maiores dificuldades, incompreensões, perseguições, ou fraqueza humana mesmo da própria igreja, mas apesar de tudo isso, a igreja recebeu do próprio Cristo essa missão, e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, e essa é a missão principal da igreja, abençoar e confirmar as pessoas na fé, na alegria e na esperança. Senhor Bispo, muito obrigado, minha bênção, e que o senhor seja muito feliz. Obrigado. Okay.